Olá! Então, o pessoal bolsonarista, mais radical, mais fervoroso, mais leal ao Bolsonaro, tinha articulado uma mobilização para uma grande manifestação popular nas ruas em 60 cidades brasileiras, que já estavam mais ou menos acertadas com isso, e no Distrito Federal, inclusive nas capitais, né? Muitas capitais. A intenção tinha, na verdade, um objetivo claro, transparente e um objetivo subreptício. O objetivo claro e transparente era apoiar o Bolsonaro e dar-lhe força política para que ele possa cumprir os compromissos que ele assumiu com o eleitorado e, com isso, ganhou a eleição presidencial de 2018 contra todas as previsões iniciais. O objetivo subreptício, e com isso também apoiar programas que já estão sendo discutidos no Congresso. Uma reforma da Previdência, o pacote anticrime contra a corrupção de Moro e outros. Pois é, o subreptício seria tirar poder do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e também atacar diretamente o grupo do Centrão, que chefiado por Rodrigo Maia, presidente da Câmara, por Paulinho Pereira da Silva, Paulinho da Força, e pelo condestável do novo regime, como Piero Machado era na Primeira República, Valdemar Costa Neto, que não tem mandato e é condenado a 7 anos de cadeia, mas está por trás de tudo isso. E também havia um objetivo de alcançar o impeachment de 3 ministros do Supremo: Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Bom, eu escrevi um artigo no meu blog, o blog do Neumann no Estadão, dizendo com muita tranquilidade que a democracia só se fortalece quando o cidadão vai à rua fazer qualquer pleito, mesmo que seja pleitos com os quais eu discorde e também sendo aqueles com que eu concorde. O problema dessa manifestação é um problema de estratégia política. Eu até achei engraçado quando a Isabel me comunicou por WhatsApp que o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, tinha dito que o governo não apoiaria explicitamente a manifestação, porque o governo precisa ficar neutro. Eu achei muito engraçado isso e me deu vontade até de rir. Eu só me lembro da neutralidade da Suíça, o governo Bolsonaro ser conhecido como governo suíço. Mas a verdade é que o Bolsonaro depois deu indícios e andou passando sinais de que não apoiará a manifestação e também não instruirá os seus ministros para que o façam. O próprio presidente do PSL, o Bivar, pernambucano Bivar, disse que não tem sentido esse tipo de manifestação. A Janaína Pascoal foi até mais indignada, ameaçando até deixar o PSL. E é bom lembrar aos senhores que ficam crucificando a Janaína Pascoal que ela elegeu uma bancada de 15 na Assembleia Legislativa de São Paulo e tem o recorde de ser a parlamentar mais votada da história do Brasil, 2 milhões de votos. Teve mais votos do que qualquer filho do Bolsonaro. Pois então, a verdade é que o Bolsonaro disse que vai tomar essa atitude por respeito pelo cargo e por suas responsabilidades. É um bom motivo, não posso recriminá-lo por isso. E mais, será muito melhor se esse motivo levar a outro passo, que é o passo de passar a governar para todos os brasileiros e não apenas para aqueles que concordam com ele. Uma democracia não funciona nessa base. Quando a maioria elege, a minoria é obrigada a se render à escolha da maioria. E o eleito tem de partir do pressuposto
que tem de pensar nos interesses de todos. E a prioridade no Brasil agora é o desemprego de 13 milhões e 400 mil brasileiros. Essa é a nossa maior tragédia. E o governo Bolsonaro até agora tem agido de uma tal forma que eu cheguei até a definir esse estilo como o estilo morde e assopra, como o estilo vagalume, que acende e apaga. Por exemplo, o caso de ontem. Ontem, segunda-feira, abrindo a semana, o Bolsonaro fez um discurso dizendo que o Brasil é um país maravilhoso. Não é. O Brasil não é um país maravilhoso. Você vê todo dia notícias de crimes, de assaltos, de corrupção e de privilégios que transformam o Brasil num inferno para viver. Bom, mas ele disse que a culpa disso é da classe política, e eu já disse aqui, disse na televisão, disse no rádio. Isso não é verdade, não são só os políticos que são culpados, e até cheguei a citar uma frase de Monteiro Lobato. Os males do Brasil, ele dizia que era saúva naquele tempo, hoje são corrupção e privilégios. É a privilegiatura, é a privilegiocracia, os políticos fazem parte desses dois males, mas junto com eles nós temos a alta burocracia dos marajás, os funcionários bem remunerados, os grandes da República, juízes, procuradores, etc. E é bom lembrar que o público do Bolsonaro, que eram aqueles empresários, eles participam do processo, tanto de corrupção quanto de privilégios. Não há políticos corruptos sem capitalistas corruptores. Pois bem, só que isso ele falou para empresários. De manhã. De tarde, em Brasília, ao lançar a publicidade da reforma da Previdência, aí ele disse que o parlamento é valorizado por ele e que vai aceitar qualquer reforma da Previdência que a Câmara fizer. Acho que é um discurso contemporizador. Ele fala para um público uma coisa, fala para o outro público o oposto, e a gente não sabe qual é realmente a posição dele. Só que sabe de uma coisa, ele toca música para o público ouvir. Só que ele é presidente da República e a música é tocada para o país todo. E o país fica sem saber, fica como uma biruta de aeroporto que vire a cada minuto. Pois bem, por exemplo, antes da reforma da Previdência, que não é a panaceia universal, mas que poderá sim realmente animar o ambiente para sair desse ponto a que nós chegamos, conforme foi constatado pela consultoria do Pastore, né, que o Brasil está saindo de uma recessão para uma depressão, né? Antes ele já lançou um pacote que permite o uso pelo cidadão de fuzis. Quando eu vi a notícia na televisão, eu confesso que eu fiquei assustadíssimo. Eu sou suspeito, porque eu não gosto de arma. Mas, ao ver aquelas armas, eu fiquei imaginando a oportunidade que os bandidos não teriam de tomar essas armas da mão do cidadão, organizados como eles são, e aumentarem o índice de violência. Junto comigo, nessa opinião minha, 14 governadores escreveram uma carta contra o decreto das armas. Acredito que o decreto das armas pode cair na justiça. Vocês sabem que eu sou um crítico permanente e feroz da justiça. Mas se cair na justiça, paciência, né? Por falar em justiça e em corrupção, os jornais estão dando hoje que José Dirceu e Eduardo Cunha vão partilhar a mesma cela em Curitiba. É uma ironia da história, porque o Zé Dirceu e Eduardo Cunha foram cúmplices no mesmo roubo. Só que o Eduardo Cunha, ao ser desprezado pela substituta do Zé Dirceu na Casa Civil, e também como favorito a seu candidato à sucessão do Lula, o Zé Dirceu era do lado oposto, e os dois agora estão de novo no mesmo lado, o lado dos bandidos, dos corruptos que foram punidos e que estão nas celas. Pois bem, na Argentina, o Eduardo Bolsonaro
disse que o Brasil vai ter uma relação protocolar com a Argentina caso a Cristina Kirchner ganhe a eleição presidencial. Ele disse que o Brasil tem relações especiais com o Macri, apesar do Macri ser um liberal, e o pai dele, o Jair Bolsonaro, é mais à direita. Agora, a Argentina é o terceiro maior parceiro privado, o maior parceiro comercial do Brasil. O Eduardo Bolsonaro não tem nada que se meter com política interna na Argentina. Não tem nem sequer que torcer. E a Cristina Kirchner não é candidata à presidência. A Cristina Kirchner está se candidatando a vice-presidente de Antônio Fernandes, que é peronista como ela, mas que já fez críticas muito sérias a ela e que já disse que não vai ser capacho dela, mas disse que não vai ser fantoche dela. O Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, deveria ler um pouco mais sobre a Argentina, ler sobre Perón, tomar conhecimento da força que o movimento peronista tem na Argentina, antes de fazer uma declaração parcial e com uma clara intenção de se meter numa eleição da Argentina, na qual ele, ao que eu saiba, não tem adeptos nem nas redes sociais. Em vez de prejudicar a Cristina, ele pode até terminar ajudando. Não é o caso, por exemplo, quando ele botou o boné do Trump, e eu critiquei, porque não tem que assumir também a defesa de nenhum candidato lá nos Estados Unidos, era um boné de campanha para uma eleição que só vai haver no futuro, né? Mas é diferente o caso. No caso, é melhor calar. Quem não tem nada de muito inteligente a dizer, pode calar, e já é uma contribuição à inteligência. E já que nós estamos falando na América Latina, eu quero terminar aqui essa intervenção lembrando a vocês que o Nicolás Maduro, numa piada típica de tirano safado, antecipou a convocação de eleições parlamentares para tirar o Guaidó do caminho dele. O Guaidó não conseguiu tirar o Maduro do lugar dele e terminar a ditadura chavista na Venezuela. Mas essa piada de mau gosto é uma demonstração de que o mundo tem sido cúmplice do Maduro ao permitir que ele continue lá. E mais, hoje é um dia importante porque a ONU mudou o status dos milhões de venezuelanos que deixam a Venezuela. Eles não são mais imigrantes, agora eles são refugiados, eles estão em defesa dos seus direitos humanitários num regime que os mata de fome, doença e susto. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.